Irmãos, seguimos aqui com a nossa série Reconstruir em Vida. E hoje a gente continua falando nesse tema que tem sido... Com certeza você fez essa viagem durante a semana no livro de Neemias e se eu conseguir passar alguma empolgação para você, você foi tocado em algum ponto nesse livro dessa história tão extraordinária, que é uma história de como Deus age, de como Deus levanta pessoas, de como em alguns momentos, mesmo tendo oposição, o nosso Deus continua abençoando. Então, eu desafio você, desafio não, né, gente? Fique desafiando o povo a orar e ler a Bíblia, não. Eu quero encorajar você, porque ler a Bíblia não tem que ser um desafio para nós, tem que ser algo assim prazeroso. Então, eu convido você, eu sei que eu não postei todos os dias lá, irmãos, mas o calendáriozinho lá, segunda, terça, quarta, você sabe que está lá no nosso grupo, e essa semana, vamos de novo. Tá bom? São poucos livros, são poucos capítulos e a gente pode mergulhar novamente nesse livro e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então vamos junto de novo em Neemias. Hoje eu leio o capítulo 1, verso 11, ainda volto no capítulo 1 e vamos até o capítulo 2, o verso 8. Convido você a abrir sua Bíblia e a meditar comigo. Neemias capítulo 1, a gente vai ler o finalzinho da oração do Neemias e vamos até o versículo 8 do capítulo 2. Amém? Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Amém, queridos? A gente viu na semana passada sobre reconstruir em vida, irmãos, e reconstruir em vida é a gente mergulhar na nossa história, na nossa realidade e ver o que precisa ser restaurado, ver se há algo que está no meio de escombros e reconstruir em vida, nesse tempo,
mas reconstruir com a ajuda do Senhor. Eu disse que quanto esse livro me fascina, a palavra de Deus é maravilhosa, gente, porque em momentos da nossa vida a gente mergulha sobre esse livro, que é a palavra do Senhor, é o sopro de Deus para os nossos corações, e a gente encontra alento, a gente encontra respostas, a gente encontra direção, a gente encontra forças para resistir quando a direção não parece tão clara. Então a palavra de Deus é que nos fascina. E aí, talvez motivado por esse tempo que a gente está vivendo, que a gente está sonhando de reconstrução, de uma nova casa, mas como eu disse na semana passada, não é a reforma apenas por fora, é a reforma por dentro, é reconstruir por dentro, porque eu creio que Deus começa a reconstruir santidade, fidelidade, desejo por Ele em nosso coração, e isso vai ficando tão intenso dentro de nós, que isso vai saindo. Peraí, eu preciso fazer alguma coisa no meu entorno, onde eu estou. A gente viu na semana passada que a gente precisa ter o coração quebrantado e atento, a gente precisa se humilhar diante do Senhor e a gente precisa ser o protagonista da nossa vida, né? Hoje eu falo com você sobre o preparo e ação. Hoje o meu bate-papo com você e com você que está em casa é sobre preparo e ação. Olhar para esse livro de Neemias, se você fez esse exercício, se você não fez, você vai fazer essa semana. Você não vai ficar bravo comigo, talvez na próxima semana você faça de novo, porque vai chegar o fim dessa série. Se você não leu Neemias, pela minha insistência, nada vai fazer você ler, né? Então, só o Espírito Santo, mas ele é capaz. Mas você vai ver que Neemias, ele é cativante, porque ele é uma pessoa que se importa. Ele é uma pessoa que se importa e ele é uma pessoa que não se conforma em ver as coisas como estão. Gente que é levantada por Deus, gente que é tocada pelo Senhor dos Exércitos, não permanece diante de uma notícia, de uma situação que ele sabe que é algo que não está da maneira como Deus gostaria que estivesse. Essa pessoa, ela não consegue permanecer sem fazer nada. O coração vai ficando inquieto, irmãos. O coração vai ficando, peraí, eu preciso fazer alguma coisa. É aquela pessoa que te procura e tem uma necessidade. É uma situação que você vê e olha assim, meu Deus, será que a gente pode fazer alguma coisa? Será que isso está certo? É um templo de uma igreja que a gente olha, não, será que a gente não pode melhorar? É a nossa família que está passando por uma dificuldade. A gente, peraí, preciso fazer alguma coisa. É um filho, é um cunhado, é um genro, é uma nora. Gente que é tocada por Deus, Neemias é assim. Chega aquelas pessoas e ele é tocado a fazer alguma coisa. Mas tem o preparo antes da ação. É sobre isso que eu quero falar com você. Porque Deus, Ele é Deus grandioso, Ele é Deus que faz milagres. E você tem histórias de milagres de Deus na sua vida. Mas Deus também quer usar a nossa vida nos preparando. Deus quer preparar a sua vida, querido, para aquilo que Ele quer fazer. Deus quer preparar o seu coração. E Deus quer contar com você nesse preparo, nesse processo, estando preparado para aquilo que Ele quer fazer. Deus é um Deus que age. Neemias é uma pessoa que ora enquanto se prepara. E Neemias é uma pessoa que se prepara enquanto ora. Não sei se você percebeu isso. Porque às vezes a gente acha, não, peraí, vou orar, né? Neemias ficou 4 meses orando. Ele começa ali o seu jejum e o seu lamento no mês de novembro e dezembro, né? Falamos isso na semana passada, no capítulo 1. E quando esse capítulo 2, que é ele fala com, que nós acabamos de ler, é quando ele fala com o rei, é o mês de março, abril, 4 meses ali, buscando a Deus, pedindo a Deus uma orientação. Mas nesse tempo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Enquanto ele ora, ele está se preparando. Porque às vezes a gente acha que, peraí, vamos orar, e a gente insiste nisso. A gente precisa orar muito mesmo, querido. Porque a nossa vida, ela é regada em oração e o nosso Deus age em respostas às nossas orações. Não espere
Deus oferecer algo para realizar através de você, se você não intensificar as suas orações. Não conheço pessoas que marcaram outras vidas e que deixaram algo positivo em outras vidas. Pessoas que não buscaram a Deus em oração. Gente que é cheia de Deus, busca a Deus em oração. Neemias ficou ali, ele viu uma dificuldade, ele viu uma necessidade e ele mergulha em oração, em lamento, em jejum. Mas ele se prepara. Porque às vezes a gente acha assim, e há momentos que a gente precisa realmente ter esse discernimento, há momentos que Deus não quer que nós façamos nada, ore apenas. Mas há momentos, irmãos, que a gente pode muito bem se esconder através da oração, achando que nós orarmos as coisas vão se resolver. Às vezes a gente vai orar bastante, mas vai ter uma conversa difícil que a gente vai precisar ter. Às vezes a gente vai orar bastante, mas vai ter uma atitude que a gente vai ter que largar. Às vezes a gente vai orar bastante, mas vai ter algo que a gente vai precisar começar. Neemias ora enquanto se prepara, e Neemias se prepara enquanto ora. Isso faz toda a diferença, queridos. Se você não leu esse livro, se você leu, você viu o que Deus fez aqui. Se você não leu, leia, você vai ver como o nosso Deus levanta essa pessoa para mudar algo e ser um instrumento do Senhor. Nessa questão do preparo e da ação, o primeiro ponto que eu quero dividir com você, que é onde você busca ajuda, faz toda a diferença. No seu preparo para a ação, onde você e eu buscarmos ajuda, faz toda a diferença. Porque a gente precisa se preparar, mas onde a gente vai buscar esse preparo, onde a gente vai buscar essa ajuda, vai fazer toda a diferença. O texto diz que, no capítulo 1, verso 11, Neemias termina aqui dizendo: Senhor, que os teus ouvidos, primeiro ele está falando com Deus, ele está buscando ajuda no Senhor. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido. Ele busca ajuda em Deus. Neemias busca recursos dos céus para resolver problemas na terra. O que a gente faz? O que você faz quando tem uma situação que você precisa resolver? Você vai logo agindo ou você vai aonde tem toda a fonte de bênção, que é no colo do nosso Senhor? Neemias primeiro, ele busca ajuda no Senhor, e isso, acredite, faz toda a diferença. Neemias, a gente leu na semana passada que o verso 4, volta aí no capítulo 1, verso 4, quando ele ouve as palavras ali que os seus irmãos falam: olha, o povo está passando por grande sofrimento, por grande humilhação, o muro está derrubado, as portas estão destruídas pelo fogo. O verso 4 vai dizer assim, quando eu ouvi essas coisas, eu sentei e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias ele jejua, Neemias ele ora, e depois que ele vai agir. O nosso problema é que muitas vezes a gente age, depois a gente vai orar, e aí quando a oração não está dando, aí a gente, vamos jejuar, que o negócio está amarrado, está travado a coisa que a gente precisa buscar mais a Deus. Neemias faz o processo contrário, percebe? Porque onde a gente busca ajuda, queridos, nesse processo de preparo para o que Deus quer fazer e usar as nossas vidas, onde a gente buscar ajuda, faz toda a diferença. Por que será que a gente muitas vezes parte logo para a ação? Neemias aqui, quando ele se depara, é uma situação crítica.
E você vai passar por situações críticas. A gente passa por situações que nos pegam e a gente fala, meu Deus, e agora? Eu preciso fazer algo rápido. E às vezes a vida exige uma decisão rápida. Mas Neemias, ele não sai correndo aqui, vai lá na presença do rei e fala, não, eu preciso sair, preciso que você me libere aí. Não. Diante disso ele para, ele vai orar. Ele vai buscar recursos nos céus. Você acredita mesmo que Deus tem recursos para te ajudar no que você está passando? Antes de você tomar qualquer decisão, onde você busca ajuda faz a diferença. Qual foi a última vez que você parou um bom tempo para conversar com Deus sobre as circunstâncias que envolvem a sua vida, uma conversa longa em oração? Qual foi a última vez, que talvez até alguns nem entendam isso, que você consagrou uma oração para uma refeição, para passar um período, se você tem saúde, é claro, né? Passar um período em jejum, enfrentando uma luta difícil e as coisas patinando. E aí, qual foi a última vez que você buscou em Deus discernimento em jejum? E você disse assim, o jejum é a gente dizer, eu tenho fome de Deus. Senhor, eu preciso do Senhor. Neemias, ele busca ajuda em Deus primeiramente. Queridos, talvez essa semana alguma coisa vai se apresentar, a gente não sabe. A minha oração sempre na segunda-feira pela manhã, eu digo assim, Senhor, começando mais uma semana. E às vezes a gente sai daqui num culto tão bom e a segunda-feira já começa pauleira, irmão, você sabe disso. E aí a minha oração sempre na segunda é, Senhor, me abençoa, porque eu não sei o que essa semana me aguarda. E às vezes a semana traz surpresas que a gente não espera. Más notícias, portas fechadas, coisas que às vezes eram simples de ser, não, só vou lá e vou fazer isso, e aí chega lá e não dá certo. Então a gente para. Porque onde a gente busca ajuda nesse processo de preparo faz toda a diferença. Se nós quisermos reconstruir a nossa vida, e todos nós temos algo a ser reconstruído, a gente precisa primeiro buscar ajuda no lugar certo. Vou contar uma historinha para você que eu estou lembrando aqui, porque às vezes a gente nem sabe o que está procurando, né? Às vezes você está precisando de uma ajuda, e assim, se você nem sabe o que está procurando, o que você está precisando, o melhor lugar para você buscar ajuda é no Senhor. Porque no Senhor tem fontes inesgotáveis. E Ele dos céus nos dá direção para resolver situações aqui na terra. Mas eu estava dizendo, se você não sabe, porque às vezes, querido, sabe aquela coisa de, aconteceu hoje na hora do almoço, mas não é esse exemplo que eu ia dar não, mas segura aí. Mulher tem uma visão mais apurada que o homem, né? A gente vai lá na gaveta, não estou achando aquela minha camisa, não estou achando aquela minha bermuda. E né, quando é adolescente, a mãe fala, se eu for aí... Porque às vezes a gente nem sabe, está voado onde está procurando. E aí a mulher vai e fala, ó, vai lá, né? De uma maneira milagrosa, Deus faz isso. Acho que Deus tem alguma coisa com as mulheres, irmãos, para envergonhar os homens. Oh, não, mas estava ali, a gente abre... Né? Hoje no almoço, estava lá na sogra e era uma feijoadinha. Vou deixar, você está com fome? Segura um pouquinho aí, já vou, vai ser rápido. E aí tinha uma pimentinha e meu sogro foi na TV, foi na geladeira, alguém quer pimenta? Foi, aí ele não pôs a pimenta na mesa, aí eu fui fazer o meu prato. Você não achou a pimenta? Eu não achei. Aí eu também abri a geladeira e não achei. Aí a minha sogra falou, não, acho que acabou, não, tá aí. Aí ela foi lá, achou a pimenta, irmãos. Mas ali eu sabia o que estava procurando. Às vezes a gente nem sabe o que está procurando.
Então, buscar no lugar certo faz toda a diferença. Neemias busca nos céus ajuda, recursos para resolver problemas na terra. Onde a gente buscar ajuda faz toda a diferença. Segundo, o que você faz enquanto espera faz toda a diferença. O que a gente faz enquanto esperamos faz toda a diferença. E aqui eu quero mostrar para você, eu estou dizendo aqui que Neemias ora enquanto se prepara, mas enquanto ele se prepara, ele também, enquanto ele ora, ele vai se preparando. Ele traça um plano, ele busca uma direção. Então, onde buscar ajuda ou em quem buscar ajuda faz toda a diferença, mas o que a gente faz enquanto esperamos também faz toda a diferença. Porque a gente confunde esperar com não fazer nada, né? Eu não gosto de esperar. Esperar é perda de tempo, fala sério. Se você vive nesse mundo agitado, não, esperar é perda de tempo. Esperar numa fila. Então hoje a gente tem um smartphone e a gente não consegue, né? Eu não consigo, pega, já vai ali olhando uma coisa e tal. Se estou numa fila, eu levo um livro, porque eu achei, não, esperar é muito chato. Então enquanto eu espero, deixa eu fazer alguma coisa. Neemias, ele não podia simplesmente sair dali e ir direto para ajudar, para onde ele queria, para onde ele ia fazer alguma coisa. Ele sabia que ele precisava de uma autorização do rei. Só que ele também não forja uma situação. Percebe como a oração nos ajuda a esperar? Então esse também é um ponto. Essa busca em oração, de direção, ela nos ajuda a esperar o momento certo. Mas enquanto esse momento certo não chega, a gente se prepara. A gente busca algum plano. Naquilo que você e eu precisamos reconstruir. Se a gente não tem a mínima noção de por onde começar, é bom a gente começar a pensar. Pode ser o seu casamento, pode ser aquela promoção que você quer no trabalho, pode ser aqui na igreja. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Por onde a gente começa a fazer as coisas aqui? Lembra que eu tenho falado de ter um mapa, ter uma direção? Neemias, enquanto ele espera, ele se prepara. Vem comigo aí, ele está 4 meses, gente, 4 meses orando. Não é só orando, ele vai buscando em Deus direção e ele vai traçando um plano. Aqui não diz, você não vê Neemias ali com um papel e caneta na mão pensando, mas quando o rei pergunta para ele, você vê que ele está preparado, não está? O que você quer? O que você precisa? Então, enquanto ele espera, ele não está avoado. Vou ficar orando aqui para abrir uma porta. Olha só, ele diz assim, vamos ler aqui alguns versos. Verso 5, vamos ler todos aqui, ó. E respondia ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade. Então ele tem um plano, ele precisa ir para a cidade, onde meus pais já estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então ele sabe que ele precisa ir para lá. O verso 6, ele marca um prazo com o rei. O rei pergunta para ele, quanto tempo vai demorar? E aí o verso termina dizendo aqui, ó, marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Nesses 4 meses em oração, Neemias sabia, peraí, eu preciso ir para lá. Como que eu vou fazer? Como que é esse plano? Primeiro eu tenho que dar um jeito de ir para lá. Tá, aí, quanto tempo vai demorar? Aí ele marca um prazo com o rei. Continua o verso 7. Ele acrescenta, ó, a seguir acrescentei. Então não basta apenas eu ter autorização para ir para lá, não basta apenas eu saber quanto tempo eu vou ficar lá, ele sabe que ele precisa de mais alguma coisa. Ele, ó, eu preciso,
Se for do agrado do rei, estou no verso 7, eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Já pensou? Não. Então o rei me autorizou. Há quanto tempo? Sei lá, 6 meses eu vou ficar lá. Chega lá, ele não leva as cartas. Ó, volta lá, você precisa de uma carta. É um passaporte. Você está sem o passaporte, você não pode passar por aqui. Ele já sabia, então, nesse tempo todo ele faz uma cronologia. O verso 8, seguindo aí. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Neemias ora enquanto planeja, e planeja enquanto ora, e ele, enquanto espera, ele faz um plano, ele toma uma decisão. Peraí, eu preciso disso, disso, disso e disso. Se eu tiver uma oportunidade, eu preciso estar preparado. O que a gente faz enquanto espera faz toda a diferença. O que você está esperando? Todo mundo está esperando alguma coisa. Eu estou. Mas o que a gente está fazendo nesse tempo de espera que o Senhor nos está dando? Primeiro de tudo, orar. Se não está orando, começa por aí. Mas está orando, e o que mais? Se a porta se abrir amanhã, o que a gente vai dizer? O que a gente vai fazer? O que você faz enquanto espera faz toda a diferença. Terceiro e último, vencer o medo e aproveitar a oportunidade fará a diferença. Vencer o medo e aproveitar a oportunidade é o que vai fazer a diferença. Olha o que diz aí o verso 2 e 3 do capítulo 2. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como eu estaria triste se o meu rosto triste, como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? Ele fala assim, ó, com muito medo. Neemias busca recursos dos céus, Neemias se prepara, mas quando chega a hora, o medo vem, irmãos. Mas vencer o medo e aproveitar a oportunidade é o que fará a diferença. Quem não tem medo, às vezes é louco, né? Louco que não tem medo. Chega muito perto de uma ribanceira, chega muito perto do fogo. Mas vencer o medo quando você está buscando recursos nos céus. Vencer o medo quando você, enquanto espera, está se planejando junto com Deus. Aí a gente consegue vencer o medo. Percebeu que Neemias aproveita a oportunidade? Gente, possivelmente Neemias orava assim: eu preciso de uma oportunidade. Será que nesses 4 meses, quantas vezes Neemias esteve com o rei, irmãos? Porque ele era o copeiro do rei. Era ele que servia a bebida. Até que um dia, 4 meses depois, é isso que o texto diz, no mês de Nissan, 4 meses depois, um dia, já falei isso aqui, irmão, você nunca sabe o dia que Deus vai mudar a sua história. Pode ser amanhã, gente. Está preparado? Pode ser amanhã que aquele telefone vai tocar, pode ser amanhã que aquela pessoa vai se render a Jesus, pode ser amanhã que alguma chave vai virar, como diz os caras aí do coach, e vira. Neemias com certeza esteve nesses 4 meses, muitas vezes na presença do rei, mas nesse dia aqui, a oportunidade apareceu, e ele não deixou o medo tomar conta. Neemias, por que você está triste? O texto diz que ele nunca tinha estado triste na presença do rei. Ele não forçou uma situação.
Mas quando o rei pergunta para ele, olha o que o verso 3 começa dizendo: eu disse ao rei. Às vezes você está esperando uma oportunidade, você está esperando uma chance, está trabalhando e alguém pergunta para você e você não fala. Neemias aqui, ele pega e fala: ô Neemias, por que você está triste? Você está triste, Humberto? Não estou não, é impressão sua. Imagina se ele fala isso, irmãos. Você que está em casa. O camarada está orando, está buscando ajuda em Deus, ele está se programando. Naquele dia lá, ele tem o feeling para aproveitar uma oportunidade. E aí, quando o rei pergunta, essa tristeza só pode ser do coração. O que você tem? Não é nada não, meu rei. Só vim trazer o vinho aqui. Chegou a hora, irmãos, chegou a hora, era aquele dia, e aí ele fala, e o rei pergunta o que, verso 4, o que você gostaria de pedir? E aí ele fala, ele sai dali com uma autorização para sair, ele sai dali com uma oferta de madeira, gente. Sabe o que eu fiquei pensando aqui, irmãos? Se alguém perguntasse para mim assim, pastor Humberto, quanto que é para ficar pronta toda essa obra da igreja? Eu não sei, irmãos. Devia saber. Ah, é 200 mil. Sei, não sei. Eu então vou fazer um depósito de 200 mil na igreja. Na conta da igreja. Porque você já percebe? Pastor, quantos você precisa? Lá, quanto eu estou querendo ofertar na obra da sua igreja, desse projeto nova. Quanto você precisa? Eu posso falar, irmãos, qualquer valor do seu coração aí. É um jeito de falar, não é? Mas nós estamos orando, irmãos. E se eu falar assim, meu irmão, eu preciso de 10 mil para começar aqui, ó, arrumar essa coisa lateral aqui que tá perigoso, que a gente nem sabe se a qualquer momento pode ceder isso aqui, mas vamos começar por aqui e fazer aquele, nem sei se é pergolado que fala, você viu no projeto lá aquela coisa linda, fazer a cobertura e falar assim, não, é 20 mil. 20 mil, pastor? Qual que é o Pix da igreja? Neemias, ele sai dali com um prazo, com um passaporte para ir, ele sai com uma oferta ainda, o rei ainda dá madeira para ele, gente. Mais do que ele precisava, porque ele venceu o medo e ele falou. E às vezes eu e você deixamos passar, queridos, oportunidades que Deus nos dá. Não é ficar choramingando, não, gente. É a gente vencer o medo e aproveitar a oportunidade. Que o texto diz aqui, olha, com muito medo eu orei a Deus e disse. Eu fiz um elogio, eu estou citando exemplos, porque eu estou nesse momento, irmãos, é para ver se acende a chama no seu coração. Estou nesse momento de sonhar com o nosso projeto aqui. E talvez falar o seu coração também. Eu apenas fiz um elogio de um trabalho da arquiteta pelo Instagram. Um trabalho que ela fez, nossa, que bonito, que legal que ficou. E ela respondeu, se você quiser, a gente pode sentar e tomar um café qualquer hora. Eu não sou bobo, irmãos, vamos tomar esse café. E hoje a gente tem um projeto aqui, irmãos. Você acha que eu não fiquei com vergonha? Legal. Tem hora que a gente tem que vencer o medo. Tem hora que a gente tem que passar o óleo de peroba na cara, gente. Não vou falar nada não. Vencer o medo e aproveitar as oportunidades. Onde você busca ajuda faz toda a diferença. O que você faz enquanto você espera faz toda a diferença. Vencer o medo e aproveitar a oportunidade fará toda a diferença. Gente, eu sempre fui muito melhor executando alguma coisa do que planejando. Mas eu percebo como Deus tem me dado direção para algumas coisas na minha vida. Quero, antes da gente orar, ler para você essa frase aqui do pastor Andy Stanley. Por que Deus colocaria uma oportunidade no seu caminho se você não está em posição de aproveitá-la? Por que Deus colocaria uma oportunidade no seu caminho hoje, se você não está em condição de aproveitar?
Porque se você fosse Deus, você se daria uma oportunidade? Seja sincero, não precisa falar para mim não. Porque a gente, não, claro que eu me daria uma oportunidade. Se você fosse Deus. Fiquei reverberando essas duas perguntas do pastor Andy Stanley no meu coração essa semana. Por que que Deus me daria uma oportunidade de receber uma oferta de 100 mil reais aqui? Será que eu estou preparado para a ação do que fazer com esses 100 mil? 10 mil? Já apareceu 1000, irmãos. Amém ou não? Até vez da gente fechar esse culto aqui e ter uma oferta de 1000 reais lá para a construção. Pode ter 10 vezes mais. Até o dia 31 de dezembro a gente pode ter 4 mil. Amém ou não? 6 mil? Por que que Deus daria uma oportunidade no caminho se a gente não está em posição de aproveitar? Por que que Deus vai te dar aquela promoção? Por que Deus vai te dar aquela casa que você sonha? Por que Deus vai desenrolar? Será que você está preparado mesmo? Se você fosse Deus, você se daria? A gente precisa buscar mais a Deus, irmãos. Enquanto a gente se prepara, a gente ora. Viu você que está em casa? Enquanto a gente ora, a gente se prepara. Uma hora, alguém fala assim, vamos tomar um café, eu posso te explicar. E não é melhor estar preparado, estar com óleo de peroba no bolso, pronto para passar e não surgir nada do que de repente, nossa, e agora, o que eu faço? E surgir, o trem está passando e a gente, meu Deus, não tenho dinheiro para pelo menos pagar a passagem para subir nesse trem. É melhor.